Mas agora eu passo a bola para o Emanuel Araújo, que vai falar do Palmeiras, que já voltou dos Estados Unidos, né, Emanuel? Vai você aí. É isso mesmo, Jodar. Boa tarde para você que está acompanhando o Globo Esporte. O Palmeiras chegou no Brasil no sábado à noite, desembarcou no aeroporto de Guarulhos e lá já tinha um ônibus do clube esperando o elenco na pista. Por isso as imagens que a gente vai ver agora são da chegada aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Aliás, lugar onde o elenco vai voltar nessa quarta-feira a trabalhar, já visando a partida do próximo dia 16 contra o Mirassol em casa pelo Brasileirão. Isso porque o clássico dessa rodada no final de semana contra o Santos, ele ainda não tem uma data marcada e nos bastidores o Palmeiras corre para tentar jogar esse jogo um pouquinho mais adiante, né, para dar mais um tempo para os jogadores. A única certeza é de que um grande destaque da Copa do Mundo de Clubes, o Paulinho, esse não vai estar em nenhum desses jogos, nem do Santos, nem contra o Mirassol, isso porque o atleta vai operar mais uma vez a canela, segunda vez em um ano, e só deve retornar à equipe em 2026. Vinícius Nicoletti volta aqui no Sport Center, então, para atualizar o lado do Alviverde, que já retorna ao país, mas também respirando para voltar para os seus objetivos. Nicoletti. É isso aí, Mário. Alguns dias de folga, a delegação voltou no sábado à noite e retorna o treinamento aqui na Academia de Futebol na sexta-feira. São 5 dias de folga. Como eu disse antes, o Palmeiras se prepara para voltar a campo na quarta-feira que vem contra o Mirassol. A tabela mostra clássico no final de semana contra o Santos. O Santos é contra o adiamento da partida, mas o Palmeiras já trabalha com essa mudança. A CBF ainda não confirmou. Palmeiras volta aos trabalhos sem o Estevão, que retornou com a delegação, mas já está dispensado, vai se apresentar ao Chelsea, e sem o Paulinho, que na semana que vem deve passar por a cirurgia na canela. Ele vai passar pela cirurgia, a gente não sabe ainda a data, o Palmeiras ainda não divulgou a data e quanto tempo ele fica fora, mas o Paulinho divulgou nas redes sociais que não deve voltar mais nessa temporada. Por isso, o Palmeiras está no mercado em busca de um atacante e está finalizando a contratação do atacante paraguaio Ramon Sosa, que passou por Olímpia, Tajeres e pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. Então está fechando esse atacante para suprir as ausências do Paulinho e também do Estevão. E o Palmeiras ainda tenta manter esse elenco para toda essa temporada, mas a gente sabe que muitos jogadores despertaram interesse de clubes como o Richard Rios e o Piquerez. Se algum jogador for negociado, o Palmeiras vai no mercado em busca de reposição para esses atletas. Obrigada, viu, Nicoletti, trazendo pra gente o mercado do Alviverde. Antes de falar sobre o futuro, eu quero falar sobre o presente e um passado recente. Eu queria te ouvir, Breiler, sobre a entrevista do Estevão ali após o jogo. Teve aquele momento que ele responde o questionamento do repórter, foi até do Facincani, que trabalhou com a gente aqui. Ele dá uma risada, evita falar sobre a história, depois olha pro Abel, dá uma outra risada. Para alguns torcedores do Palmeiras isso pegou mal, porque era depois de uma eliminação, a saída dele do clube e ele rindo na entrevista. Como que você interpretou essa situação? Mari, tem aquela frase, né? Tem gente que ri de nervoso. Um garoto de 18 anos, se sentindo pressionado, e ele sofreu muita pressão nesse Mundial, porque ele sai ali com a pecha de parte da torcida do Palmeiras de que não era decisivo em jogo grande, em grandes cenários, em grandes palcos, em grandes ocasiões, e encerra sua trajetória marcando um gol importante, o gol do empate contra o Chelsea, um golaço, jogada dele individual, e também pressionado por aquilo que poderia acontecer e aconteceu, que era um encontro com o futuro clube, com o Chelsea. Imagina tudo isso na cabeça de um garoto de 18 anos. O cara fica confuso, vai se perder, vai derrapar. E ele derrapou, né? Quando perguntado sobre como estava o foco, a cabeça, ele disse: eu estou pensando, de fato, isso é algo que me preocupa. É uma mudança de país, de clube. Claro. É normal que qualquer pessoa fique ansiosa em relação a isso. Ele poderia ter deixado de canto e falado, ter sido protocolar. Não, estou focado só no Palmeiras, na minha despedida. Mas aconteceu esse momento de sinceridade e ingenuidade. E depois, num questionamento normal, ele se viu na obrigação de dar uma resposta e até já, de certa forma, mais tranquilo. E ali, o sorriso, para mim, é muito menos de deboche, muito menos de alguém que não estava se importando com a eliminação do Palmeiras e mais de alguém que ainda não está acostumado a lidar com esse tipo de situação, que é se ver numa coletiva de imprensa, numa coletiva em que se despede dos torcedores. Então, para mim, colocar o Estevão, a última imagem dele, a declarações, a postura diante da imprensa,
é muito raso diante do que ele já fez, do que ele já alcançou na carreira e pela projeção que ele tem. O Estevão pode chegar no Chelsea e lutar por minutos já na temporada de estreia. Ele mostrou isso para o futuro treinador, o Enzo Maresca. Então, eu, no lugar do torcedor palmeirense, valorizaria mais um grande jogador que o Palmeiras revelou e não ficaria com essa imagem de alguém que fez menos do que poderia. Para mim, o Estevão entregou tudo que podia, principalmente no jogo contra o Chelsea. Eu concordo com você sobre a atuação, eu só acho que a reação dele foi menos de nervosismo, e aí é uma interpretação, e aí não sei se existe algum histórico, porque acontece muito do jogador com o jornalista, com o repórter. E às vezes é uma risada de um deboche, não sobre a situação do Palmeiras, sobre ele, ou sobre, eu sabia que ia ser você. Não sei nem se é essa a situação, tá? Eu tô criando aqui situações, eu sabia que ia vir esse tipo de pergunta, e você ri meio que de raiva, meio de um cinismo pra situação, e acho que não pro Palmeiras. Mas aí fica no campo da interpretação, até o Estevão falar. E essa vida após agora do Palmeiras? Sem o Estevão, sem o Paulinho e contratações? Vai ter que contratar, né, por conta do Paulinho, principalmente já tinha desembolsado um dinheiro tremendo para o Paulinho tentar entregar agora em 2025, não vai ser possível. O Sousa é um meio atacante, também joga pelo lado, mas é um cara que também chega bastante ao ataque, finaliza de fora da área, mas é mais um ligeirinho, né? Driblador também. Em relação ao Estevão, obviamente vai fazer muita falta, o Estevão entregou bastante nesses anos no profissional, mas tem o Alan, né? O Alan que se mostrou muito bem, mais um, né? Mais um, mas o Alan que se mostrou muito bem nessa transição até o momento entre categoria de base e o profissional, se foi muito bem no Mundial. Então, acho que em relação ao Estevão, o Alan pode, se não... Agora tem que ver se ele vai sentir essa pressão de substituir o Estevão, porque antes ele estava ali jogando com o Estevão. Agora ele pode ser utilizado justamente aberto pelo lado direito, que é a função que ele também desempenhava. Mas pra mim tem ali, do lado do Breiler ali, um nome que precisa da resposta, atrás do Breiler. Vitor Roque, veremos então, a gente... Torcida palestrina, Paulinho, atacante Paulinho só volta na próxima temporada. O Palmeiras fez um alto investimento. Será que o departamento médico não avaliou o jogador, né? Assim, foi um erro grave contratar o Paulinho. O Paulinho tá passando por um problema muito sério. Tá com uma lesão gravíssima. Então, assim, eu acho que a diretoria do Palmeiras se equivocou, né, em fazer um alto investimento, colocando mais 2 jogadores ainda do Palmeiras, né, lá no Atlético Mineiro. Então, assim... não gostei dessa negociação. Quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acharam, né, sobre essa negociação envolvendo o Paulinho. Foi uma boa, não foi? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês e também falar sobre a chegada, né, do atacante Ramon Sousa. O jogador tá vindo justamente para jogar naquele lugar ali, né, do Paulinho, né? É um jogador que o scout do Palmeiras aprovou, a Leila aprovou. Vamos torcer para que ele venha para o Verdão e ajude o Palmeiras a ganhar título, né? Lembrando que essa semana ou na próxima semana o Palmeiras entrará em campo pelo Campeonato Brasileiro, né? O futebol brasileiro não para, né? Então, assim, vamos torcer para que tudo dê certo. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.